Olá! Tudo bem? Meu nome é Francélia, eu sou professora, sou psicanalista. Bem-vindo ao meu canal, você está no canal Coisas da Mente. É com muito prazer que te recebo aqui para falar um pouquinho sobre borderline, continuando esse assunto, tá? Se você tem sugestões de outros assuntos, tem interesse, gostaria que eu falasse um pouquinho, deixe nos comentários, tá? Que eu vou colocar lá e vou atender o seu pedido com muito carinho. Gente, hoje a gente vai falar sobre o vazio borderline. Esse tão sofrível e difícil, de difícil conceituação, né? O vazio, o que é o vazio borderline? É o mesmo que o vazio existencial das outras pessoas? Da onde vem, o que causa? Como o que isso leva o border a fazer? Tem como tirar, tem como eliminar esse vazio? É o que eu vou falar aqui, tá ok? Gente, assim, então, é de praxe já chegar na clínica psicanalítica o border falar que sente um vazio. Ah, mas é um vazio, é uma sensação de não existência, às vezes. E às vezes ele fala que ele se sente mal. Algo similar à inadequação. E às vezes ele usa o termo vácuo. Tem um vácuo interno que me incomoda, né? E é tão característico, assim, quando o paciente vem com esse vocabulário, a gente já, né, se você não tem um diagnóstico ainda, já põe um pontinho ali de interrogação para observar a característica borderline nele, tá? Porque o vazio borderline é um vazio muito específico, muito concreto para ele, tá? No self dele, esse vazio ele existe como uma sensação de não existência, de quase uma aniquilação. Para vocês terem uma ideia do que seria aniquilação, tá? Imagine um bebê no berço, quando a mãe vai ali no banheiro e ele olha para os lados e não vê ninguém. Ele tem a sensação iminente de morte. Isso a gente diz que é uma sensação de aniquilação, de quase inexistência. Aí a mãe vem, olha para ele, pega e aconchega. E esse aconchego dá a sensação para ele de existência. A mãe, ou o pai, ou algum cuidador, né, que venha segurar, assim, sabe? No border, o vazio eu às vezes abordo, pelo meu entendimento, eu tenho impressão, tá? Por que eu tenho impressão e eu abordo dessa forma, mas pode ser que daqui a pouco a neurociência traga outros estudos pra gente e a gente mude um pouquinho essa conceituação, essa forma de entender. É como se fosse uma memória traumática. Então, esse vazio constante que às vezes dói, às vezes está ali lembrando e às vezes é muito profundo, às vezes ele fica ali mais escondido, né? Dependendo do momento, do dia, enfim, né? Mas ele tá ali, né? Eu falo para os meus pacientes e, enfim, para as pessoas que vêm até mim, que é como uma memória traumática de momentos em que eu me senti aniquilada enquanto ser, de que eu me senti inexistente. A emoção, quando ela se processa, ela é uma energia, a emoção se processa, ela está acontecendo no sistema límbico, tem toda uma cascata neuroquímica para ela acontecer, e a energia que a emoção traz, ela não vai embora. Então, assim, aquela boca que foi calada, aquela raiva que eu senti, e de repente eu tive que engolir, né? Aquele choro que eu tive que engolir, aquela melancolia. Toma um pouquinho de cuidado de falar melancolia, porque ela pode ter significados diferentes, e com a obra do Freud, tem umas outras questões sobre melancolia, né? Que não é tema do vídeo, então eu vou deixar, não vou falar, mas toda essa questão, né, da emoção, quando ela é gerada, ela vai ir para algum lugar. Então eu pego essa emoção e eu utilizo ela de uma forma positiva, eu
eu gero um comportamento positivo para eu dar vazão a essa emoção, ou um comportamento negativo que também vai dar vazão, só que no caso, se for um comportamento negativo, não vai ser positivo, ele vai me prejudicar ou prejudicar outras pessoas. Prejudicando outras pessoas, ele pode me prejudicar. Então, assim, de uma forma errada, de uma forma ruim, vou dizer assim. Então, assim, a emoção, ela não vem, ela vem por algum motivo e ela não some. Decidi não engolir o choro, decidi esconder minha raiva, decidi, enfim, qualquer emoção que seja, tá? Ela vai gerar alguma coisa, né? Ou de caráter somático, né, no corpo, ou de um caráter que vai sair de algum comportamento, né? Uma forma de compulsão, né? As compulsões hoje são frustrações, dores e traumas do passado. As compulsões, as várias e várias compulsões que a gente tem hoje, que a gente vê hoje nas pessoas. Então, esse vazio, na minha visão, é uma memória traumática de quando eu me senti aniquilado, inexistente, desimportante a ponto de não existir, de não precisar existir, né? Então, quando eu fui ferida na minha identidade, lá no meu self. Então, e aquilo ficou no meu sistema límbico, memória, foi consolidado no hipocampo, foi consolidado, foi lá para consolidação do córtex, e ficou, e ficou, né? Então, foi consolidado e tá ali. Porque o sistema límbico, ele tem a função de consolidar melhor a memória. Então, tudo que tem emocional eu fixo melhor. E aí, ele tá ali. Esse vazio constante. Esse vazio que eu carrego. É pesado carregar esse vazio, né? E esse vazio de olhar pra si, às vezes não se encontrar. E essa é a grande dor borderline também, né? De olhar pra si e não se encontrar. Por isso que ele entra em sinergia muito fácil com o outro, né? O detalhe é que eu gosto de falar, o border, ele assume a personalidade do parceiro, né? Ele vira a pessoa que vai lá, se o parceiro corre, ele vira corredor, né? Ele sincroniza muito com a personalidade do parceiro, como se aquilo fosse dele, né? Porque ele tem essa questão de precisar se sentir vivo, né? O narcisista não, o narcisista é o oposto, ele faz o parceiro mimetizar ele, né? Ele faz o parceiro, né? Faz as coisas com ele, pra ele, dele, né? Como se fosse aquilo que ele tá fazendo fosse mais importante do que o que o parceiro está fazendo. O parceiro, entendo, namorado, noivo, marido, mulher, né? Enfim, nessa questão. Então, o vazio é justamente essa necessidade de dizer pra si que está vivo. Eu sou vivo, eu existo. Olha pra mim. Deixa eu olhar pra mim, porque às vezes é um olhar e não se ver. É olhar pra si e não se ver. E é muito comum distorções cognitivas, né? E transtornos dismórficos, né? No border, porque ele olha pra si e não consegue se ver, né? Ou se vê de forma distorcida, e tem a ver com essa memória traumática dele, porque a infância border nunca foi uma infância feliz, tá? Eu não encontro paciente que diga que foi uma infância feliz. Não tô dizendo que os pais, todos os border têm pais abusivos, não é isso. Tô falando de infância feliz. E às vezes a visão que border chega no consultório mas a minha mãe fazia isso por mim, fazia aquilo, ela me ouvia, ela me dava carinho, ela me dava comida, ela me dava isso, me dava aquilo, ok? O meu pai era assim, o meu pai me ensinou várias coisas, o meu pai me levava pra passear, ok? Mas é essa visão que a criança criou dos pais, que ela guardou pra ter menos dor. Aí quando você começa a fazer essas perguntas, e teu pai fazia isso? Tua mãe fazia aquilo? Não fazia, não era. Ah, tá. E quando você fazia alguma coisa errada? Como é que você era tratado? O que acontecia com você? Não, eu fazia isso, fazia aquilo. Daí o paciente mesmo diz,
Acho que minha infância não foi tão boa, não. Acho que eu sofri bastante, sim. Nossa, mas eu nem toquei que era assim, né? E às vezes ele sofre não porque os pais eram ruins, mas porque realmente na infância aconteceram coisas ruins no entorno da família, no ambiente, na escola, na própria casa. Os pais enfrentaram situações muito complicadas, né? E a criança viveu aquilo junto, né? Ou porque realmente os pais eram abusivos, né? Muito borderline vem de narcisistas, é fruto de pais, cuidadores, enfim, narcisistas. Abusos, invalidações, né? Então nunca foi uma infância fácil, né? Nunca foi uma infância muito funcional, vamos dizer assim, tá ok? Mas o vazio border, espero que tenham falado um pouquinho, esclarecido um pouquinho sobre esse vazio border, né? Que é uma coisa bem pertinente à personalidade, difícil entendimento do borderline, né? Do paciente, do terapeuta, enfim, de quem está aí falando sobre o border e entendendo um pouquinho da sintomatologia. Gente, vou ficando por aqui para o vídeo não ficar tão longo assim. E se você gostou, me segue no meu canal, deixa aí o teu like, tá? Compartilha com as pessoas, tá? Que você acha que vão se beneficiar desse conteúdo. Se você quiser me mandar direct, meu Instagram me seguir lá no Instagram canal Coisas da Mente 1, tá? Ativa o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E até mais. Tchau, tchau!